foi uma loucura, com a alma cheia de amarguras eu chorava tanto, e tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desencantos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam em meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus terá a solução. E então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Deixa Jesus, deixa a minha alma pura. Toca Jesus, toca. Bom dia, boa tarde ou boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a todos à nossa live Momento Devocional, o nosso momento de reflexão bíblica aqui ao vivo através do Facebook, e também daqui a pouco ela estará postada no Instagram e no YouTube para você poder assistir e compartilhar com mais facilidade. Hoje eu trago o capítulo 7 da carta aos Hebreus. Daqui a pouquinho, depois das músicas, Que ainda rolam em meu rosto, e pra isso eu sei que só Jesus terá a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Deixa Jesus, deixa a minha alma pura. bom dia Estados Unidos, boa tarde América, boa noite Europa, África e madrugada já na Ásia. O mundo inteiro pode se conectar a essa live de qualquer parte do planeta através da internet, o perfil do Facebook Paulo César Reis Apologético. Eu sou o pastor Paulo César Reis, eu falo desde Goiânia, Goiás, Brasil. E eu quero fazer um pedido especial, por favor, compartilhe essa live agora, ao vivo, com seus contatos. É muito fácil. Aí na janela de vídeo que você está vendo tem curtir, comentar, compartilhar. Vai em compartilhar, clica aí e manda público para todos os seus contatos. E eles serão notificados de que você está compartilhando uma live. E poderão assistir se puderem e quiserem ou não. Não vai incomodar ninguém, não vai te custar nada, mas vai me ajudar muito a levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Certo? Eu creio que a palavra de Deus é viva, ela é poderosa, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é lá que ela faz esse efeito sobrenatural que só a Bíblia, a palavra de Deus, tem. Uma das provas de que ela é a palavra de Deus é o efeito que ela produz. Ô vivente, lá do Paraná, irmã Lídia de Paula, abraços em Cristo, minha irmã, paz do Senhor, saudações a toda a família aí no Estadão do Paraná. E vamos em frente então,
eu tenho aqui uma música para compartilhar com vocês. Como sempre, eu canto clássicos, que são hinos evangélicos antigos aqui do Brasil, ou do cancioneiro internacional também. Eu trago aí Canta Meu Povo. Foi uma composição, uma gravação do saudoso Jair Pires, que já dorme no Senhor, e que eu resgato agora. Então vamos lá. Canta, meu povo. Cadê? Aqui está. Aparecida Vitorina, boas-vindas. Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém. Com ele iam seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvores, dizendo: bendito é o Rei que veio em nome do Senhor. Juntos! Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade: mande que esse povo cale, não perturbe a cidade. Jesus, olhando para eles, falava com satisfação: se estes se calarem, logo as pedras clamarão. Juntos! Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Pastor Manuel Vicente, Dom do Moçambique, nós que sabemos disto, foi Jesus quem falou. Antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus veio da sua glória para nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Vamos! Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Outra vez! Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Ainda mais uma vez. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai Vai o quê? Continuar, a festa não vai parar. Aí é que vai ser festa mesmo, né? Glória a Deus. Onde vamos no céu com o Senhor desfrutar aquilo que Paulo escreveu, que a mente não pensou, que o olho não viu e que o ouvido não ouviu. São justamente as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor e está em Cristo, isso tudo é para você. Maravilha, né? Boas-vindas, pastor Manuel Vicente Bernardo, lá na Vila do Dondo, na província de Sofala, em Moçambique.
Alguém disse assim, mas você está inventando moda, né, irmão Paulo? Como dizem aqui no Brasil, por causa das capulanas aqui fazendo o meu cenário, às vezes também me visto com camisas étnicas da África, mas eu não estou inventando moda, essa moda já estava inventada há muito tempo, o povo da África usando, e missões está no meu coração desde a minha adolescência. Agora que fui então a Moçambique e vi de perto a realidade, mais ainda. Estou sempre a orar por aquele povo, por aquela nação, pelas pessoas que conheci ali, os pastores, irmãos tão queridos e também rodeados de tantas necessidades materiais e espirituais tão desassistidos, né? Mas não quero entrar aqui num tema político. O fato é que nós temos uma esperança de uma festa celestial da qual nós vamos participar, que já vai começar do nosso encontro com Cristo nos ares, quando da sua vinda e do arrebatamento da igreja. Se estivermos mortos, vamos ressuscitar em corpo de glória. Se estivermos vivos, e é o que eu espero particularmente, vamos ser transformados para o corpo de glória e subiremos juntos com os mortos ressuscitados, os que já dormem no Senhor, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Maravilha, glória a Deus, aleluia, por essa bendita esperança. E também quero mandar aqui o meu abraço para a Joana, para a Yura, para a Jenny, para a Sara, também para o pastor Araújo Charles José, lá em Nhamatanda, Moçambique, também para o pastor João Tembo, aí na Beira, também para o irmão Genito e família, Regina, Agnes, evangelista, irmão José, irmã Vitória, as meninas, só me lembro do nome da Lídia, também para o João, para o Ismael, para o José, para o Gabriel, para a Tereza, a mamãe Tereza também do pastor Araújo. Saudações a todos, saudações também hermano pastor Vicente Suasti, em Guayaquil, Equador, um amigo precioso que tenho em Equador, também a toda a sua família. Bendiciones, hermano. Também, congratulations, Pastor Ananda Das and your Kanika Das and your son Samuel, em Tala, Bangladesh. Saudações ao pastor Ananda Das, sua esposa Kanika Das e seu filho Samuel, em Dala, Bangladesh. Aliás, Tala, Bangladesh. E peço as orações de todos aqui pelo pequeno Samuel, o filho do pastor, que está muito enfermo, e ele pede aqui as orações. Também saudações aí para a irmã Marisete Ferreira, na Itália. Deus abençoe, irmã, com toda a família. Também aos amigos que acompanham aqui do Brasil, a minha igreja local, a Igreja Assembleia de Deus Jesus é o Caminho de Sanclerlândia. Também aos irmãos da Igreja Cristã Evangélica da Zona Rural de Sanclerlândia, na Mata de São Manuel. Alô, pastor Maurílio, irmã Beni, Deus abençoe todos vocês aí. E vamos então com mais uma música. Estou contigo. Parece até que Deus está mandando essa palavra para alguém agora, né? Que precisa dessa palavra de Deus. Se Ele é tudo que Ele é, e Ele está conosco, é porque Ele está do nosso lado. Então, quem será contra nós? Temos a vitória, podemos crer, podemos estar seguros disso. Glória a Deus. Então vamos aqui, só estou procurando o playback. Só mais um minutinho. Agora eu acho aqui e a gente começa a cantar. Ah, muito bem. Aqui. É das antigas também, é um clássico evangélico. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho.
sou um Deus que dos filhos sempre zelo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo, eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatido, quem sabe, e pela seta ferido, mas vem o Senhor, eu tão meigo, com carinho, lá do mundo te busquei e te trouxe para a minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar, te guiar. Amém, glória a Deus. Preciso fazer mais amizade com esse playback, que eu não sou entrosado, é a primeira vez que eu uso ele, né, que canto com esse playback. Mas vamos então à palavra de Deus sem mais delonga. Eu estou ministrando durante todos esses dias a carta aos Hebreus. Não sabemos quem foi seu escritor, só sabemos que ela foi escrita aos hebreus, aquelas pessoas da etnia judaica, da etnia hebraica, por isso hebreus, que saíram do judaísmo como prática religiosa e vieram para Cristo, o Messias prometido. Mas ainda precisavam de esclarecimentos bíblicos, doutrinários, para que desenvolvessem a sua fé e o seu relacionamento com Deus através de Jesus, porque ainda estava com um pezinho amarrado no judaísmo, como costumamos dizer aqui, né? Havia ainda uma amarra, havia ainda um impedimento, um estorvo. E aí o escritor bíblico, que não sabemos quem, ali antes do ano 70, porque ainda havia sacrifícios no templo em Jerusalém, escreveu essa carta. Essa carta que depois vai ser mencionada no ano 90, num concílio em outra cidade, e ela já era então uma carta conhecida.
uma carta fundamental para as doutrinas cristãs. Muito bem, então me permita só abrir aqui a Bíblia e vamos então agora para o texto. O texto do capítulo 7, na verdade, é uma continuação desde o capítulo 4, que tem um tema central. O tema central da carta aos Hebreus é a superioridade de Cristo. Jesus é superior a tudo. Aos mensageiros anteriores, inclusive Moisés, à própria lei, ao tabernáculo, ao sacerdócio, aos sacrifícios. Cristo é superior a tudo e veio para substituir tudo, porque todas aquelas coisas apontavam para ele. E ele veio. Aquilo era uma sombra apontando. Agora não precisamos mais da sombra. Aquilo era uma seta indicando o caminho. Agora já achamos o caminho, que é Jesus. Bem-vinda, tia Fia, irmã de Marci Souza, daqui de Goiânia. Paz do Senhor, Deus abençoe para a senhora e para todos aí da casa, inclusive para a avó Maria. Um grande beijo aí para ela. Então, como eu estava dizendo, o contexto vem falando de Jesus como nosso sumo sacerdote. Eu vou explicar. Sumo quer dizer superior aos demais. Sumo, do latim, sumus. Sacerdote era alguém que se interpunha entre os homens e Deus para levar os pedidos, as orações dos humanos para Deus. Tinha que ser um homem, um humano. Tá bom, Jesus se fez homem. Por isso ele pode ser nosso sumo sacerdote. Por que sumo? Porque nós também somos sacerdotes. Nós também falamos com Deus em nome de Jesus. É o sacerdócio universal dos cristãos, dos crentes. Não é só do clero de uma determinada religião. É de todos os cristãos. Falam diretamente com Deus em nome de um único mediador, que é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz lá: porquanto há um só Deus, ok? E um só mediador entre Deus e os homens. E quem é? Jesus Cristo, homem. Muito bem. Então, para emendar com o contexto imediato anterior, eu quero ler aqui os versos 19 e 20 do capítulo 6, que diz assim: a qual temos como âncora da alma. Qual o quê? A esperança. Estava falando da esperança. A qual esperança temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Âncora. A âncora penetra no mar, no rio, quando o navio precisa se estabilizar para não ficar rodando a deriva, correndo a deriva. Assim também é a nossa esperança em Jesus. Ela é a âncora da nossa alma e ela não penetra dentro do mar, ela penetra além do véu. Ela nos liga ao interior do santuário celestial, onde Jesus intercede por nós. E diz aqui: onde Jesus, verso 20, nosso precursor, que é aquele que foi antes de nós, que chegou lá antes de nós, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Pastor, eu já li Hebreus e fala muito nesse Melquisedeque, né? Quem foi ele? Tudo que você pode saber sobre ele está lá em Gênesis, numa única passagem, e aqui em Hebreus. Você quer saber mais? Você quer saber tudo? Ninguém vai saber tudo agora. Quando chegarmos no céu, nós poderemos saber, mas agora não. Só ficamos com o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é que este Melquisedeque, ele era sacerdote e era rei ao mesmo tempo. Aí já parece com Jesus, que é rei e sacerdote. Bem, também conta que quando Abraão vinha de uma batalha com os despojos de guerra, e ele encontrou-se com Melquisedeque, este trouxe pão e vinho, que já tipifica a ceia e aponta para Cristo. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, isso uns 430 anos, no mínimo, antes da lei. Para quem diz aí que dízimo é uma coisa só da lei, está enganado. Já existia antes da lei, durante a lei e depois da lei. Mas o assunto não é dízimo agora, o assunto agora é Melquisedeque. Ele recebeu os dízimos de Abraão,
que voltava de uma batalha vitorioso, com muitos despojos, com muitas riquezas, e a 10ª parte, que é o que quer dizer dízimo, foi entregue àquele sacerdote. Diz também que ele, diferente do sacerdócio arâmico, né, os descendentes de Arão, que mantinha tudo ali uma genealogia, ele não tem genealogia. Ninguém sabia quem era o seu pai, ninguém sabia quem era a sua mãe, ninguém sabia quando ele nasceu ou quando ele morreu. Não é que ele não tinha pai nem mãe, não é que ele não nasceu e nem morreu, tudo isso ele tinha, mas não se sabia, não ficou registrado, apontando para alguém enigmático, misterioso, que traz o sentido do eterno como Cristo, que como homem nasceu, mas como Deus é de eternidade a eternidade, percebe? Então agora chegamos ao capítulo 7, que eu passo a ler. Só um minutinho aqui, preparar aqui. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante, que não é igual, semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus próprios irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, falando aqui de Melquisedeque, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Agora está falando de Abraão, que tinha as promessas. Aí, aquele cuja genealogia não é contada, Melquisedeque, tomou os dízimos de Abraão. Onde esse texto quer chegar? Já estamos quase chegando lá. Por favor, fique atento aí. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. No caso, quem abençoou quem? Melquisedeque abençoou Abraão? É isso? Sim. Então Melquisedeque era maior do ponto de vista espiritual, do seu papel espiritual, sua posição, do que Abraão? Sim, é o maior que abençoa o menor. Mas aí da semente de Abraão sai um, que é Jesus, que é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não é segundo a ordem de Arão. Os de Arão ofereceram na antiga aliança, aqui nessa terra, naquele templo, primeiro no tabernáculo e depois no templo em Jerusalém. Mas o sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, oferece no santuário celestial, do qual o terreno era uma réplica, uma representação. Bem-vinda, Mercedes Oliveira. Vamos juntos aqui. Já estamos em Hebreus 7:8. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o verbo tomar, o tempo verbal. E aqui certamente tomam dízimos. Então, nos dias do escritor aos Hebreus, ainda havia o serviço do templo em Jerusalém, o qual ainda não havia sido destruído pelo Império Romano. Então, os rituais, os sacrifícios estavam em plena atividade em Jerusalém, como também nos dias de Jesus. Por isso, essa carta é anterior ao ano 70. Então diz aqui, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, eu quero saber onde é esse ali. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Aqui era Jerusalém. E ali é onde?
no céu, no santuário celestial, onde é oficiado o sacerdócio do sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdote eterno, Jesus Cristo, o Messias. Aquele que é ao mesmo tempo o sacrifício perfeito, o sacerdote sem pecado, totalmente aceito pelo Pai e válido para sempre. Aquele que não morre, aquele que é eterno. Muito bem. Verso 9. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Como assim? Eu quero entender. Porque ainda estava ele nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Quer dizer, ele era ainda uma semente genética em Abraão, quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão, trazendo pão e vinho, e Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Então, até a descendência de Abraão, que estava em seus lombos, isso é, na sua carga genética, também pagou ou entregou dízimos a Melquisedeque. Isso mostra que o Melquisedeque era superior. E Jesus, que é segundo a ordem dele, é mais superior ainda, é superior a tudo. Porque não há nenhum outro nome dado entre os homens maior do que o nome de Jesus. Verso 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, o aperfeiçoamento espiritual, a salvação, fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, de que necessidade havia mais de que outros sacerdotes se levantasse? Bastava continuar aquele sacerdócio arâmico, lá os descendentes de Arão, mas ele não foi perfeito. Deus estabeleceu, Deus recebeu, mas ele não conseguia aperfeiçoar ninguém, porque o próprio sacerdote era imperfeito. De que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudar a lei. Bom, o que mudou? O sacerdócio ou a lei? As duas coisas. Era a lei do Antigo Testamento, chamada de a lei mosaica, mas era a lei de Deus, mas era para aquela época, para aquele povo, para aquela condição, aquela situação antes de Cristo. E aquele sacerdócio arâmico, os descendentes de Arão. Mas agora é outro sacerdote, não é mais o sacerdócio arâmico, é o sacerdócio de Cristo. E agora é outra lei, é a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? São quantos mandamentos? Eu não vou dizer aqui quantos mandamentos. Você tem que ler todo o ensino de Jesus nos evangelhos e em todo o Novo Testamento, e você perceberá qual é a lei de Cristo, que tem como base o amor. Aí está a lei de Cristo. Verso 13. Porque aquele de quem estas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu o altar. Está falando de Jesus. Jesus é da tribo de Judá. Não havia sacerdotes na tribo de Judá. Todos os sacerdotes, descendentes de Arão, além de descendentes de Arão, era da tribo de Levi. Eram os levitas, aqueles que são da tribo de Levi. Hoje levita é outra coisa, né? Levita hoje é quem canta. Canta na igreja e fala que é levita. Não tem nada a ver. Não é levita, não. Né? É talvez porque quer associar assim, estou a serviço no templo, na casa de oração, a serviço do Senhor. Talvez é por aí. Mas é bem inapropriado, porque levita é quem era da tribo de Levi. A não ser que a pessoa levita, que ela flutua, né? Desculpa aqui a ironia. Mas vamos em frente. Jesus da tribo de Judá não tinha nada a ver com a tribo de Levi, mas no entanto ele é sacerdote para sempre, porque é de outra ordem espiritual e eterna, a ordem de Melquisedeque,
querida irmã Iraci Soares dos Santos Rodrigues, minha preciosa e querida irmã e amiga em Cristo, grande abraço, congregamos juntos na mesma igreja há décadas, que bênção é essa irmã, agora comigo aqui na live. Prossigo a partir do verso 14, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, levantou, Jesus, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, a lei lá de Moisés, para o sacerdócio de Arão, mas segundo o poder da vida incorruptível, quer dizer, algo para a eternidade, para o sobrenatural. Porque assim ele testifica, verso 17, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Você deve estar pensando, mas a lei era de Moisés e o Moisés não deu conta, foi incapaz? Não, a lei não era de Moisés, a lei era de Deus. É chamada de lei de Moisés porque veio por meio de Moisés. Mas se era a lei de Deus, por que ela não deu conta? Ela foi incapaz de aperfeiçoar. Não foi, a lei era boa, a gente que é ruim. A nossa imperfeição em cumpri-la. Então, para que ela foi dada? Justamente para mostrar a nossa imperfeição, a nossa incapacidade, e a gente ficar desesperado, precisando de um Salvador, e o Salvador já está ali preparado pelo Pai, Jesus. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para revelar a nossa pecaminosidade e a nossa incapacidade humana de nos salvarmos e de nos santificarmos e de vencermos o pecado por nossos próprios esforços. Então, a lei serviu para isso, apenas para dar o diagnóstico da doença, mas não a cura. A cura está em Jesus. Então, prossigo. Verso 20, visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Mas com este juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui, ó, veja, é uma nova aliança. Toda aliança tem um juramento, um pacto, um acordo. Deus não tendo ninguém maior do que ele por quem jurar, aqui diz que ele jurou por si mesmo. Eu juro por mim, ou seja, eu empenho o meu caráter, a minha palavra, como isso que eu estou dizendo vai acontecer. E Deus pode jurar por ele, eu que não posso jurar por Deus. Quem sou eu para jurar por Deus? Por isso que o verdadeiro cristão não jura por Deus. Ele jura por si mesmo, por Deus não. Na verdade, verso 22, de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. A garantia dessa aliança eterna é ele próprio. La garantiza soy yo, como diz o pessoal lá no Paraguai, quando vai vender alguma coisa. Eu sou a garantia. Pode vir cá que você vai resolver isso comigo. No caso, a garantia espiritual da nossa eterna salvação e da obra de Deus em nós é o próprio Senhor Jesus. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Nascia gente da tribo de Levi, da descendência de Arão, eram preparados para ser sacerdote, serviam uns dias, aí vinha outro, conforme a escala, e daí um tempo aqueles tinham morrido, já tinha uma nova remessa. Por quê? Porque eram mortais, mas agora nasce um que é eterno. O seu ofício nunca terá fim, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então já estamos chegando ao final, e eu quero agora ler aqui esse texto que resume bem esse aspecto de Jesus como o sacerdote perfeito e eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Só duas ordens, a arâmica, os descendentes de Arão, e a de Melquisedeque, cujo único sucessor é o próprio Jesus. Mas este
Jesus. Porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, que quer dizer contínuo. Em outra parte já diz que é eterno. Mas como eterno também significa para trás, para o passado, e Jesus é sacerdote desde a sua morte, então não é eterno para trás, é eterno para frente, por isso que diz perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Não só ele nos salva, mas ele continua intercedendo por nós e nos socorrendo nas nossas tentações e nos purificando dos pecados quando cometemos, arrependemos, confessamos e deixamos. 1 João diz assim: essas coisas vos escrevo, filhinhos, para que não pequeis. Se, é condicional, se todavia, em algum momento, alguém pecar, não é viver deliberadamente no pecado. Se todavia alguém pecar, temos para com o Pai um advogado. Não é sacerdote? Também. Jesus Cristo justo, o qual é a propiciação, a oferta, o pagamento da dívida, da multa, não só dos nossos pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Se o mundo inteiro, cada pessoa que já viveu, que vive e que viverá nesse planeta, quisesse recorrer a Jesus para obter a salvação de Deus através de Jesus, o seu sacrifício seria suficiente. É claro que isso não aconteceu, não está acontecendo e nem acontecerá, porque o coração do ser humano é duro, é incrédulo, né? Apartado do Deus vivo. Então vamos lá, verso 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote. É o que a gente precisava, é o que está dizendo aqui. A gente precisava de um tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Sabe o que é melhor do que o céu? É Jesus. Ele é melhor do que o próprio céu. Ele é mais sublime do que o céu. Verso 27, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes daqui, os de Arão, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Maravilha. Tudo isso nós temos em Jesus. E tinha hebreu querendo buscar uma emenda, uma muleta nas coisas da lei, ao mesmo tempo que cria em Jesus como o Messias. E essa carta é justamente para mostrar, em Jesus nós temos tudo o que precisamos. E não precisamos dos rituais, dos sacrifícios, da lei, dos sacrifícios lá do templo de Jerusalém, nem daquelas festas, nem daqueles símbolos. Não precisamos de nada daquilo para a nossa salvação. A gente estuda aquilo para aprendizado espiritual, mas tudo que nós precisamos está em Cristo. E quem não encontrar em Cristo, não encontrará em nenhum outro lugar. Amém? Deus abençoe. Vamos então para o momento da oração, né? Não dá tempo mais de cantar. Então vamos para o momento da oração. Preparar aqui um fundo musical. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de amarguras, eu chorava tanto. E tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desencantos. A verdade eu já conhecia. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, eu te agradeço
por esta tão rica oportunidade de compartilhar a Tua palavra por esse meio, com tantas pessoas em tantos diferentes lugares, através da tecnologia. Oh Deus, eu te agradeço também pela minha vida, por mais esse dia que o Senhor me acrescenta, e te agradeço por Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso eterno sumo sacerdote, que vive sempre a interceder por nós, a ser o nosso mediador, a purificar-nos de toda culpa, de toda injustiça, confessada e deixada. E agora eu peço a tua bênção sobre cada lar, de cada pessoa que está acompanhando essa live, aqueles que acompanham agora ao vivo aqui pelo Facebook, também por outros que acompanharão na live postada no Instagram, no YouTube. Abençoa, que a tua palavra viva e poderosa alcance seus corações e prospere no propósito para o qual o Senhor a enviou. Abençoa, Senhor, a nação brasileira, as autoridades constituídas. Faz cessar a guerra, Senhor, até aos confins da terra. Oh Deus, e também abençoa a nação de Moçambique. Aquelas bases de trabalho que temos ali, que o Senhor venha prosperar, venha abençoar, venha dar crescimento e venha transformar as comunidades onde elas estão, através do poder do Evangelho. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, nos purifica, nos prepara para o grande momento do nosso encontro com o Senhor. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero renovar o meu pedido. Bem-vinda, Keila de Amorim. Quero renovar o meu pedido para que você compartilhe a live com os seus contatos. Faça isso agora, por favor. Vai aí em compartilhar, clica lá e manda público para todos os seus contatos. Você não imagina o quanto isso dinamiza esse trabalho, impulsiona esse trabalho. Por favor, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Deixa Jesus, deixe a minha alma curar. Toca, Jesus, toca fundo no meu ser. No seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença nos teus abraços de poder.